Oi, gente, boa noite. Pareci de surpresa aqui, mas é que eu quero falar com vocês e deixar gravado sobre a microfisioterapia. Para quem não conhece ainda, eu quero deixar esse vídeo, vou colocar no YouTube também. Eu queria esclarecer um pouco, porque muita gente me pergunta sobre a micro e não entende muito bem como que é a técnica, como que ela funciona, né? Bom, muita gente entrando aqui, vamos começar. A microfisioterapia é uma técnica que foi criada por dois fisioterapeutas, osteopatas da França, né? São franceses. E o que acontece? O Grosjean, na osteopatia, o que eles percebiam? Né? Então tem o Benini, Patrice Benini e o Grosjean, né? Os dois criadores da micro. O que eles percebiam com a osteopatia? Que quando eles tiravam, né, fazia a manobra, daqui a pouco o sintoma voltava. E aí ele ficou assim, meu Deus, o que acontece, né? Que o paciente tem uma melhora, mas daqui a pouco aquela lesão volta a acontecer. E aí, o Grosjean, ele é teólogo. Então, quando ele começou a criar a micro, ele tinha um professor de teologia, que eles tinham aula lá de filosofia, e aí o professor ensinou para eles uma coisa que foi chave, né, para ele criar a micro, que foi: quando você quer saber, por exemplo, que eles tinham que interpretar texto. Oi, Cá! Eles tinham que interpretar texto, né? E para você interpretar um bom texto, esse professor explicou: olha, para você compreender, você precisa ir na origem, no autor, porque você conhecendo a história do autor, você consegue interpretar e ver o que aquele autor está dizendo no texto. E aí ele levou isso para micro. Ele falou: gente, para eu conseguir trabalhar o cliente, essa lesão, eu preciso ir na origem. E aí que ele começou a estudar, né, trazer a embriologia, a filogênese. Então, foi vendo o nosso desenvolvimento como embrião e também a evolução, né, de onde a gente veio, né? Eles falam que a origem nossa é lá do peixe, né? Nossa primeira origem é o mar, por isso que eu já falei para vocês dos conflitos de abandono, onde as pessoas retêm água. Ó, a Má aqui, uma microfisioterapeuta. Se ela quiser entrar, você me chama aqui, Má, pra gente bater um papo aí com o pessoal sobre a micro. Tô falando da história do Grosjean. Então ele começou a ir na origem. E aí ele começou a ver os tecidos, né? Quando a gente é formado, o que vem acontecendo. Então, antes da gente formar, a gente tem ali a pré-concepção, né? DNA do pai, ali no espermatozoide, o ovócito da mãe com seu DNA, todas as suas vivências, todas as suas memórias que se cruzam. A partir disso, daí a gente vai tendo a divisão, né? O primeiro tecido a se formar é o sangue. E aí, no processo de evolução, vão vindo, né? E ali tem a ligação com a derme, o sistema nervoso, epiderme. E por último, né? Aí vem mucosa, os órgãos. E por último, os ossos, os músculos, né? A articulação é a última a ser formada. Então, o Grosjean começou a estudar isso. E o primeiro experimento que ele fez foi a 4 mãos. Ele começou a estirar, então colocar o músculo em lesão e ver onde isso impactava, né? Onde isso bloqueava. E ali ele começou a desenvolver as páginas da micro. Então a microfisioterapia é uma terapia manual baseada, né, que tem a sua fundamentação na embriologia, na filogênese. E aí tem os princípios dela, né? Que é a embriologia, aí tem a micropalpação, depois a cicatriz patológica, eu vou falar cada um para vocês. A correção miocausal e a autorregulação. Então, o que acontece? Durante o nosso dia, a gente vai tendo estresse do externo, o ambiente. Então, a gente tem estresse físico,
né? Pode ter um trauma aí, uma batida, um corte, um trauma qualquer, uma queda, uma torção de tornozelo. Você vai tendo isso daí. Ou estímulos químicos, né? Material de limpeza, produtos químicos que também são tóxicos, as lesões de ambiente eletromagnética e as lesões emocionais. O nosso corpo, ele já foi programado para fazer as autorregulações. Então, gente, o tempo inteiro, se vocês forem procurar, vocês estão tendo alterações aí dentro do corpo, câncer, tumores, né, vão acontecendo, mas o corpo ele vai ali com o sistema imunológico e o mecanismo de defesa, ele vai dando conta do recado. Só que, por algum motivo, então assim, o corpo ele não tem ferramentas para lidar com aquela agressão que entrou, então química, física, emocional, tóxica. E aí a gente tem também as agressões eletromagnéticas, né, de campo, de frequência de onda também. Ele não fala muito, mas Eupoli, né, tanto que tem na apostila Quem Fez Evolutiva, MKE, que antes era um outro nome, a gente tem, né, para testar as lesões eletromagnéticas. Então, quando isso entra uma agressão no corpo e o corpo ele não dá conta ele não tem ferramentas e mecanismos para lidar com aquilo, isso fica memorizado. Então a gente cria o que eu chamei de cicatriz patológica. Ele fica ali, ó, memorizado, como se fosse uma cicatriz mesmo, né, no corpo. E isso, o corpo da primeira agressão, ele tenta se adaptar, né? Ele vai tentando ali se autorregular. Quando ele sofre uma segunda agressão e ele não dá conta, então a gente tem a manifestação de sintoma. Então entra a agressão e isso faz um rastro no corpo que ao longo das agressões isso pode gerar sintomas no paciente ou no cliente. O que acontece? O que é o papel da microfisioterapia? Através das micropalpações. Tá travando aí para vocês? Tô achando que tá travando aqui, tá lento. O papel da microfisioterapia, então, é através de micropalpações específicas, localizar essa cicatriz patológica, essa memória onde entrou a agressão, e nesse local que entra a agressão, a gente percebe uma perda do ritmo vital. Quem quiser pesquisa sobre ritmo vital na osteopatia, tem, né, falando muito disso. Então a gente percebe que aquele tecido, né, a gente faz palpação em derme, epiderme, óssea, muscular, né? Então a gente percebe que alterou esse ritmo vital, não tem esse ritmo. A gente localiza essa agressão, a gente localiza o rastro que ela deixou de lesão e aí a gente informa para o corpo, olha corpo, aqui tem uma agressão que você não deu conta de resolver, bora lá corrigir, que aí a gente chama de correção homeocausal, né? O semelhante curando o semelhante, e aí depois a microfisioterapia é um processo de autocura, então o próprio corpo ele vai fazer a autorregulação. Então não é o terapeuta, a gente só tá aqui para fazer e mostrar para o corpo aquilo que ele não deu conta de se curar, né? De mostrar essa agressão e falar, olha aqui, tá aí, ó, bora lá curar, né? E como eu falei, um dos motivos, quando aconteceu a agressão, ele não tinha ferramentas para lidar e se curar, então ele memorizou aquela informação na célula. 2, ele não sabia o que fazer com essa lesão, então ele vai lá e memoriza. E a terceira forma aí que ele não pode fazer o processo de cura é se ele tem um ganho secundário com a doença. Então é aquela pessoa que chega para você e fala, nossa, já passei em um monte de gente e não melhora. Então o corpo, provavelmente a gente tem que investigar, é uma pessoa que ela está tendo ganhos, né, com a doença. Por exemplo, um trabalhador que odeia o seu emprego, eu não gosto do meu emprego, eu não quero ir trabalhar e eu crio uma tendinite, uma bursite. E aí, com essa criação,
ele não vai melhorar nunca, porque foi uma forma dele se isolar do trabalho, né? O cérebro começa a achar mecanismos aí para não enfrentar, né, e resolver a situação. Então, através da doença, eu posso tentar um monte de coisa e aí a pessoa não se cura, tá? Mas a microfisioterapia vem para isso, para ajudar as pessoas a olhar para a causa do sintoma. Não é para cortar os galinhos, é para ir lá na lesão, ver onde entrou, saber se foi uma lesão tóxica, química, emocional, física, dar o estímulo, fazer a correção e esperar a autorregulação do corpo. Certo? É isso que eu vim falar, porque muitas pessoas não entendem muito o que é a microfísio, e aí eu resolvi comentar com vocês. Ficou claro, gente? A microfisioterapia é indicada para muitos... Então, para tudo, né? A gente não tem efeito, não tem nenhuma contraindicação, mas a gente tem, então, a microfisioterapia indicada nos problemas musculares, ósseos, depressão, síndrome do pânico, alergias, enxaqueca. A gente tem muito resultado, fibromialgia. Então, assim, é achar mesmo. Micro é tudo de bom. É, né, Cá? Muito bom. A gente vai tratando ali o ser humano e buscando a agressão mesmo. Tô até para fazer uma sessão. A ansiedade, sim. Tireoide, problemas de intestino, digestão, estômago. Assim, ó, é o que eu falei. A gente vai buscar a causa do sintoma, onde que essa agressão entrou e o que aconteceu ali, que ele não deu conta, e dar essa nova oportunidade para o corpo fazer o processo de autocura de novo. É isso, gente. Só vim aqui meio de surpresa para falar sobre a micro, que muita gente não conhece, e quero deixar registrado aqui. Outra coisa, amanhã eu vou vir aqui, pode ser ao vivo também, provavelmente. Eu quero falar sobre os conflitos biológicos da motricidade, tá? Problemas de motricidade. A gente vai falar aí dos músculos, qual o conflito biológico em fase ativa, em pós-conflito, o que pode acontecer, crise epileptoide. Vamos falar um pouquinho aí. Para adiantar um pouquinho, sempre que a gente fala de músculo, a gente fala de potência. Então, toda vez que a gente está com alguma coisa em músculo, a gente tem que pensar em sentimentos de impotência ligado com os ossos. A gente olha para as desvalorizações, mas aí amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? Brigadão para quem tá aqui e a gente vai se falando. Qualquer dúvida, gente, coloca aqui me chama lá em inbox, tá? Atendimentos de microfisioterapia, medicina germânica, em Varginha, São Paulo e São João da Boa Vista, tá com a agenda aberta. Então, só me chamar aí, pedir informações que a gente vai conversando. Beijo!